Meus irmãos, a paz do Senhor. Rapidamente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou falar aqui dos motivos que levaram Paulo a narrar essa experiência. Aí eu preciso que você seja bem ágil aí para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. Amém. Meus irmãos, eu convidei para vir hoje aqui o meu amigo, pastor Daniel Carvalho. Ele é lá da DEB, está aqui, ele aqui. Faz assim, varão. Cearense, tá, pastor Abner? É dos nossos aí, tá? E ele é um exímio pregador, tá, irmãos? Se alguém precisar de algum pregador, tá aqui, ó. Não precisa buscar muito longe, não. Tá bom? Ele lá da DEB. E ele não me pediu para fazer isso, não, tá, irmãos? Eu estou fazendo porque ele é homem de Deus, tá? Se você encontrou, diga amém. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os 10 primeiros versículos. Está escrito assim. O pedestal falhou aqui, irmãos. Pode tirar aqui. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Você diz amém, pode tomar o seu assento. Se você tiver papel e caneta, eu acho que você vai precisar, tá, irmãos? Hoje é um culto de ensino, tá, irmãos? Então nós vamos ensinar aqui. O capítulo de número 12, meus irmãos, é um prato cheio para quem é bem pentecostal. Acredito que todos aqui sejam bem pentecostais, assim, igual a Amanda, né? Bem do fogo. Então, o capítulo 12, ele é um prato cheio para quem gosta do manto, né? Que nem eu. Mas, a bem da verdade, se você dobrar a sua atenção, você vai ver que Paulo ele foi praticamente obrigado a contar essa experiência. Paulo não queria falar desse assunto. Mas por que ele falou? Por causa da invasão de alguns falsos mestres ou falsos apóstolos que tinham sido inseridos no seio da comunidade cristã da igreja lá em Corinto. A saga do capítulo 12 começa a se descortinar lá no capítulo 10 da mesma carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro que esse pessoal chegou e começou a colocar em xeque o apostolado de Paulo.
E aí eles começaram a evidenciar alguns contrastes que existiam na vida de Paulo. Por exemplo, Paulo que escreve a carta não é o mesmo Paulo de quando estava presente no pastoreio da igreja. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, isso é o próprio Paulo falando, que ele estando presente, ele era humilde, mas estando ausente, ele era ousado. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer que a sua presença de corpo era fraca. Se você não sabe, alguns estudiosos dizem que Paulo era baixinho e calvo, irmãos. Acho que parecia comigo, viu? Ele era baixinho e calvo. E a sua palavra era desprezível. Vai vendo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 6, vai dizer que Paulo era rude na palavra. Agora, quando ele escrevia, era diferente. Daí, esses falsos apóstolos que se inseriram na igreja, fazendo uso destas prerrogativas que eu acabei de falar aqui, começavam a acusar o apostolado de Paulo. Eles começavam a dizer que Paulo talvez não fosse o pastor ideal para aquela igreja, já que a igreja de Corinto possuía todos os dons do Espírito, era uma igreja genuinamente pentecostal. E eles começavam a fazer algumas acusações. A primeira acusação que eles faziam está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Eles diziam que Paulo era um crente carnal, porque Paulo não era tão espoleta como eles eram. Paulo não era tão eloquente nas palavras como eles supostamente fossem. E eles diziam que Paulo era um crente carnal. Só que eles foram falar justamente do homem que tinha mais propriedade para falar sobre as obras da carne. Paulo escreve aos Romanos falando que quem é amigo da carne ou quem satisfaz os desejos da carne é inimigo de Deus. Quem se alia aos desejos da carne constitui-se inimigo do Senhor e o seu fim será a morte. A resposta de Paulo está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Paulo vai dizer para a sua comunidade cristã que estava sofrendo esse ataque, ele diz: porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo vai encerrar no versículo 5 dizendo: destruindo os conselhos, ou seja, os conselhos que eles estavam ouvindo. Paulo vai destruir como? Com bom argumento. Ele vai dizer: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Outra coisa que esses falsos apóstolos faziam na igreja de Corinto era se autopromover, eram bem exaltados, faziam propaganda do próprio nome. Eu costumo dizer, irmãos, que a autopromoção é a prova cabal da sua insegurança. A autopromoção, irmãos, é a prova certa da sua insegurança, daquilo que você não tem certeza. Paulo vai responder da seguinte forma, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos se comparam consigo mesmo e estão sem entendimento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18, Paulo diz assim: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas quem o Senhor louva. É isso que Paulo estava ensinando. Possivelmente, meus irmãos, eles estavam pegando um gancho no tipo de pregação que Paulo ministrava. Vocês lembram quando Paulo estava pregando e Eutico caiu da janela? Irmãos, eu não sei que tipo de mensagem era, eu sei que era cristocêntrica, mas talvez fosse uma mensagem mais lenta,
sabe? Porque Paulo não era eloquente nas palavras, ele era eloquente quando escrevia. Pois bem, talvez esses falsos apóstolos usavam de algum subterfúgio para poder persuadir a multidão, mas a palavra de Paulo era diferente. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, perdão, primeiro aos Coríntios, perdão, está aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 3, Paulo vai dizer: e eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação de Paulo era uma mensagem cristocêntrica. O desejo dele era introduzir Jesus no coração daquele que ouvia a mensagem. Agora, o interessante, irmãos, que mesmo Paulo não sendo eloquente, Paulo, ele era o tipo do pastor muito amoroso. E uma qualidade que se sobressai aqui no texto é que Paulo, ele era extremamente zeloso. Paulo, ele era muito zeloso. Preste bem atenção. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 4, Paulo vai dizer assim: porque eu sou zeloso de vós com zelo de Deus. Vai vendo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Olha só. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. Com qual fim? Levá-los ao encontro com Cristo. Aí ele vai dizer: para vos apresentar como uma virgem a um marido, a saber, Cristo. Aí olha o que ele diz: mas tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for e pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, olha como é que Paulo encerra: com razão sofrereis. Vai vendo, irmãos, esse tipo de gente estava introduzindo um evangelho diferente do que Paulo pregava, um evangelho que não trazia em si Cristo. E ele diz: se alguém trouxer um outro evangelho, ou pregar um outro Jesus, ou anunciar um outro Espírito, Paulo diz: se vocês recepcionarem esse tipo de mensagem, sabe qual é o fim? Sofrimento. Sofrimento. É por isso, irmãos, que tem muita gente decepcionado, entre aspas, com Deus. Por quê? Porque houve uma mensagem que não é cristocêntrica. Houve uma mensagem que é diabólica. E eu vou provar para você agora. Querido, você pode projetar aí para mim Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17? É possível? Porque olha o temor de Paulo. Ele diz assim: eu tenho zelo de vós, zelo de Deus, de apresentar-vos como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Aí ele vai dizer: mas tenho medo que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês de alguma maneira sejam enganados. Agora olha, vamos ver que tipo de mensagem Satanás introduziu lá no Éden. Vamos ver. Aqui, irmãos, está o Senhor falando com Adão e Eva. Olha o que diz o texto: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Passa. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comeres, não morrerás não. Tem uma adjunta adverbial de intensidade aí, observe. Em algum momento Deus falou aí para não tocar? Ou só disse para não comer? Vai vendo. Observe que Deus disse: não coma da árvore, porque no dia que comeres, agora olha, observe aí o adjunto adverbial de intensidade. Deus disse: certamente morrerás.
morrerais. Esse adjunto adverbial de intensidade, irmãos, é para dar uma seriedade a mais à fala de Deus. Vai vendo. Se você pegar qualquer tradução, qualquer versão, vai ter esse mesmo adjunto adverbial de intensidade. Pois bem, agora vamos ver, isso foi o que Deus falou para Adão. Agora vamos ver, irmãos, como é que o diabo se manifestou para falar com Eva. Vale lembrar, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja genuinamente pentecostal, não é isso, pastor Abel? Você já observou, irmão, que todo pentecostal adora um assim diz o Senhor? Não é isso? Que mal há nisso, pastor? Depende. Eu sou pentecostal até a alma, tá, irmãos? Creio em profecia, revelação, visão. Dependendo do ambiente, eu sapateio num pé só. Viu? Mas tome muito perigo com o assim diz o Senhor. Por quê? Vamos lá. Lembra que Paulo disse, eu tenho medo que vocês sejam enganados, assim como Eva foi, não é? Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito, assim disse Deus. Parafraseando, eu poderia dizer, vem cá, Eva, não foi assim que o Senhor disse? Vai vendo. E ele vem, irmãos, trazendo a palavra de Deus, viu? Só que no meio do caminho ele começa a deturpar, vai vendo. Olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente disse, assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso, irmãos? Beleza. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Agora olha o que está escrito. E disse a mulher, a serpente. Eva agora vai falar o que ela ouviu de Deus, ou que ouviu de Adão. Só que o diabo sabia o que Deus tinha dito. Vai vendo. Olha o que Eva diz. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Eu pergunto, Deus disse para não tocar? Hã? Agora, ó, vai vendo, irmãos, como isso é muito sério. Vai observando. Vai observando. O diabo observou que Eva não absorveu e não observou a palavra da forma como Deus havia dito. E ela cometeu um erro terrível que foi acrescentar alguma coisa à palavra que Deus tinha dito. O erro de Eva não foi em comer o fruto, começou aqui em acrescentar a palavra de Deus. Agora olha só, como o diabo viu que o campo estava aberto, quem está me entendendo, diga amém. Como o diabo observou, o diabo, acrescentou, o campo está aberto para mim agora. Agora olha só como é que o diabo diz. Você lembra como é que Deus disse? Certamente morrerás, não é? Agora olha o que é que o diabo diz. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente, ele usa o mesmo adjunto adverbial de intensidade. Se Deus deu seriedade, o diabo vem também dar seriedade. O diabo vem e diz, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo do bem e do mal. Agora olha o interessante, depois disso, Eva se torna uma pessoa mundana. Por quê, pastor? Por quê? Eva se tornou mundana? Se tornou, eu vou provar agora. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim, e não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, porque o amor ao mundo, vírgula, aí ele vem descrever o que é o amor ao mundo, porque o amor ao mundo, vírgula, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Olha o que é o amor ao mundo. Amor ao mundo não são as vestes,
não é usos e costumes. Olha o que ele vai dizer: amor ao mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, ou seja, desejos desordenados. E prova, pastor, que Eva se tornou mundana. Vou provar agora. Ainda no versículo 4, a seguir ele diz assim: e viu a mulher, viu, concupiscência dos olhos, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável, aliás, boa para se comer, soberba, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Eva caiu no laço de Satanás. Por quê? Porque Satanás introduziu o evangelho diabólico. O evangelho bíblico, ele é cristocêntrico. E o evangelho do diabo qual é? É diabocêntrico? Não, porque o diabo não é bobo. O evangelho do diabo é antropocêntrico, o homem no centro. Ele exalta as suas qualidades, vai trazer aquilo que é bom para a sua natureza pecaminosa. Será que isso se repete nos dias atuais? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo disse: porque chegará o tempo, porque no fim dos tempos, dos dias, os tempos serão trabalhosos, porque surgirá entre vós homens presunçosos, soberbos, gananciosos, incontinentes, caluniadores, sem afeto natural, sem amor para com os bons, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Paulo escreve ao mesmo pastor jovem Timóteo, agora na sua primeira epístola, capítulo 4, dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo expressamente diz, ou seja, fala gritando, que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Paulo disse que no fim dos dias teríamos demônios em cima dos púlpitos pregando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e versículo 4 diz: e chegará um tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos desordenados, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Tome muito cuidado com quem você ouve na internet, principalmente com a famigerada e diabólica teologia do coach. Porque a teologia do coach não te confronta, não denuncia os seus pecados, muito pelo contrário, exalta as suas qualidades. Dias atrás um coach que você gosta, disse que a Bíblia não tem nada a ver com Deus, é sobre você aqui na terra. Outro coach que você ouve, disse: quando eu olho para Deus eu não me sinto inferior a absolutamente nada a Jesus, eu me sinto tão digno quanto Ele. Não é isso que a Bíblia ensina. No dia em que Isaías viu Deus assentado no seu trono, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim! Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a nossa natureza pecaminosa vem à tona. Tome muito cuidado, vamos seguir. Vamos seguir. Escute. Esses falsos apóstolos, pastor, o que tem a ver com 2 Coríntios 12? Vou chegar lá agora. Esses falsos apóstolos dentro da igreja, dentro da comunidade cristã,
eles tentavam reivindicar ou reclamar as suas recomendações, as suas credenciais, a sua aparência. Diziam entre eles: somos hebreus, nós somos israelitas, nós somos da descendência de Abraão, nós somos ministros de Cristo, por isso devemos ter espaço. Agora olha o que Paulo disse, olha Paulo falando, a defesa de Paulo, segundo aos Coríntios 11, 22 ao 28 diz: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Agora vou dizer mais, Paulo dizendo: eu sou ainda mais. Sabe por quê? Porque se esse pessoal se acha isso, eu vou dizer o que eu trago no meu currículo. Paulo vai dizer: porque em trabalhos eu sofri muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais ainda, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma, ou seja, 195 chicotadas Paulo levou por causa do evangelho. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha própria nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado que eu tenho por cada um de vós. Glória a Deus. Está entendendo? É porque chegou o camarada aqui bonzinho, pintadinho, pronto. Ele chega em detrimento dos mais antigos. Deixa eu te contar uma experiência que eu passei. Eu comecei a pregar, irmãos, eu era adolescente. E nos anos 90, irmão, pelo menos lá em Fortaleza, não tinha tanta ênfase assim em teologia, pastor Albert. Mas eu sempre fui muito estudioso, colégio, tudo. E eu comecei a pregar e comecei a fazer teologia. De tal forma que eu fui alvo da síndrome de Satanás. Isso é comum. Porque eu comecei a estudar e comecei a me achar mais intelectual do que os demais. Rapaz. E os irmãos já perceberam que eu tenho uma facilidade para decorar versículos, não é? Aí é que eu me achava mesmo. Um dia, serva de Deus, eu fui para uma escola dominical, pastor Albert. E quem foi ministrar a escola dominical foi um senhor, um pastor, já idoso, cabecinha bem branquinha. E ele lecionou. Eu nunca fui muito estar falando da pregação de ninguém. Está aqui a minha esposa que me conhece, tá? Eu fico na minha. E ele começou a ensinar do jeitinho dele, irmãos. E eu já fechei a cara. Eu, um moleque, me achando o teólogo. E fiquei, quando terminou, nós estávamos indo embora. Quem estava do meu lado observou o meu jeito, né? E perguntou: o que foi, Jean? Aí eu abri a boca e falei: como é que pode, meu irmão? Um assunto tão importante, colocar um homem desse para dar essa aula? Camarada, a pessoa que estava do meu lado disse: Jean, eu até te compreendo. Ele pode não ter o conhecimento teológico que você tem hoje, mas ele tem algo que você vai demorar muito tempo para alcançar. Antes de você nascer, esse homem, na simplicidade dele, ele já evangelizava. Esse homem, na simplicidade dele, carregava a caixa de som nas costas. Montava lá a caixinha de som no meio da rua e começava a pregar sozinho. E ganhou muitas vidas para Jesus, coisa que você vai demorar muito tempo para alcançar.
Bispo Manuel Ferreira disse uma frase que para mim ela vai ser célebre, vai ser marcada na minha alma. Ele disse: os pregadores desta nova geração são como Ferraris que andam no asfalto aveludado do evangelho atual. O problema é que eles se acham tanto e não lembram que antes dele nós vínhamos não como Ferraris, mas nós éramos como tratores que abrindo o caminho para que hoje houvesse esse asfalto aveludado. Oh, rabacá, xandarabacai. Esses falsos apóstolos queriam colocar em xeque toda a experiência que Paulo tinha. Escute, é impossível construir uma ponte sem usar pedras. E nenhuma pedra é feita do dia para a noite, ou da noite para o dia. O processo de formação de uma rocha pela natureza dura séculos. Isso quer dizer o quê? Que a ponte que liga o passado para o futuro é feita com aquilo que é antigo. Então valorize quem veio antes de você. Quem está me entendendo, diga amém. Vou terminar no horário, pastor Albert. Pois bem, agora vai vendo. O problema é que esses falsos apóstolos faziam e aconteciam no meio da igreja de Corinto. De tal forma que Paulo toma a palavra, que o povo estava admirado pela credencial, apóstolo. Porque parecia que era moda. Qualquer semelhança, meu irmão, é mera coincidência, tá, irmãos? Eu fui pregar numa igreja, irmãos, não vou dizer o lugar, mas a igreja era bem pequenininha, bem pequenininha. Meu amigo, eu acho que eu era o menor de todos lá. Está aqui o apóstolo fulano de tal, apóstolo. O único que era pastor era eu. As pessoas estavam impressionadas com o título apóstolo, e Paulo diz assim, olha o que é que Paulo diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, ele diz: porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos. Vai vendo, olha como é forte. Isso naquela época, o que dirá hoje, hein? O que dirá hoje? Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Lembra que eu falei que tem demônios doutrinando nas igrejas? É só olhar o tipo de pregação que eles estão ensinando. Vamos seguir. Vamos seguir. A partir daqui, irmão, nós entramos no capítulo de número 12. Eu vou ser bem lacônico aqui. Porque parece que a comunidade cristã pressionava Paulo para que ele esboçasse reação semelhante a esses apóstolos, de fazer acontecer, de ter revelações, visões e aquilo tudo. Por isso é que Paulo disse que eles eram falsos apóstolos. Mas parece que a igreja pressionava o pastor Paulo, de tal forma que entramos agora no capítulo de número 12. Bota o versículo 1 aí, por favor, varão. Olha o que está escrito. Em verdade, não convém gloriar-me. O que é que vem em seguida? Uma conjunção adversativa, mas. Vai vendo. Olha o que Paulo diz. Em verdade, não convém, eu não quero me gloriar. Era como se, aí vem a conjunção adversativa mais, é como se Paulo dissesse assim, mas, por causa de vocês que estão me pressionando, eu não queria contar, mas porque vocês estão me pressionando, eu vou falar as revelações e as visões que o Senhor me deu. Está preparado para chorar agora, crente? Vamos ver. Paulo, bota aí o versículo 2. O interessante é que Paulo vai falar de uma pessoa na terceira pessoa, irmãos.
Ele vai falar dele mesmo, mas na terceira pessoa. Ele vai dizer: conheci um homem que há quantos anos? 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Vai vendo. Passa. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Lá no versículo 7 ele fala que esse homem aí é ele mesmo. No versículo 1 ele vai dizer: eu vou contar as visões e as revelações do Senhor. Ele está falando dele, mas como ele não quer se exaltar, porque ele sabe do perigo da exaltação, ele usa a terceira pessoa e diz: eu conheço um homem aí, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele está falando da maior experiência que um pentecostal pode viver, que é um arrebatamento de espírito ou de sentidos. E Paulo foi arrebatado. E Paulo foi até o terceiro céu. Irmãos, do primeiro céu, irmãos, é chamado de Auranos. Esse céu aqui, estelar, onde ficam as nuvens. O segundo céu é Mesorâneos, onde ficam as estrelas ou as constelações, no espaço que não tem fim. O espaço não tem fim. O terceiro céu, onde é chamado de Eporâneos, que fica acima do segundo céu, ou seja, acima do espaço que não tem fim. Agora o profeta Isaías diz que o nosso Deus é tão grande que ele se assenta no terceiro céu e coloca os pés aqui na... Glória a Deus, toda honra. Paulo era um homem tão crente que ele foi até esse céu, o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis. Agora olha o detalhe, olha o detalhe. Paulo foi até o terceiro céu e ele viu isso. E no dia que ele viu, ele saiu contando, foi, irmãos? Ele passou quanto tempo para contar? 14 anos. Hã? O camarada sonha com um dente, o dente caiu. Meu Deus, é morte, vou ter que contar para fulano de tal. Meu Deus, eu estava orando e passou assim um vulto na minha frente. Eu lembrei da irmã, falou: tem que contar. Eu vi que o pastor Arbert não deu a paz do Senhor para o pastor Jean lá no culto. Eita, Deus está me revelando que vai haver uma divisão em cima do púlpito. Meu amigo Paulo demorou 14 anos para contar a revelação, e ele foi meio que obrigado a contar a revelação. Meu amigo, Deus fala. Deus usa em profecia? Usa. Eu creio. Mas tome cuidado com a banalização dos dons espirituais. E eu vou te contar um testemunho. Nos anos 90, meu pai saiu de casa. No Natal de 97. Quando eu, voltando da igreja, subi na escada da minha casa, minha mãe disse: Jean, teu pai tá indo embora. Eu parei no meio da escada, olhei para trás e disse: meu pai vai voltar para casa crente. E fui orar. Depois que meu pai saiu de casa, eu evangelizei ele, ganhei ele para Jesus. E ele sentia que tinha que voltar para casa, mas tinha vergonha. Houve uma época lá em Fortaleza que os postos de combustível eram self-service. Você descia, pegava a bomba, botava lá, abastecia, depois ia lá e pagava. Para você ver como Deus ainda fala, viu? Um dia meu pai está lá abastecendo o carro, botou a bomba na boca do tanque do carro e botou a cabeça assim no carro e ficou lá esperando o carro abastecer. Um senhor, vindo só Deus sabe de onde, com um chapelão de palha na cabeça, vinha caminhando. Parecia até o Abner caminhando.
Passou direto pelo meu pai, parou no meio do caminho, deu meia volta, voltou, bateu no ombro dele e disse: ei, eu não te conheço, nem sei quem você é, mas eu sei que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, e Ele manda dizer: volta para tua casa e para tua família. Deus ainda fala. E para encerrar, irmãos, preste bem atenção. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 e versículo 6, Paulo diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo. De alguém assim como? De alguém com tamanha comunhão com Deus. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, não serei eu nércio. Porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim se vê e do que de mim se ouve. Eu quero que vocês falem de mim aquilo que está diante dos vossos olhos. E para encerrar, irmãos, Paulo diz assim: e para que não me exaltasse, versículo 7, pelas excelências da revelação foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como é que eu encerro essa mensagem, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: porque todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que todos aqui amam a Deus, amém? Se você ama a Deus, eu creio que Deus tem um propósito com você. Então tudo que acontece na sua vida tem um fim divino. Deus está nesse negócio. Observe, Paulo teve essas revelações, e ele compreendeu: a fim de eu não me exaltar, Deus permitiu um espinho na carne. Isso me perturbava tanto que eu orava 3 vezes ao dia pedindo: Deus, tira isso de mim porque eu não aguento. E Deus não dava explicações, Deus ficava quieto e só dizia: Paulo, a minha graça te basta. Quantos crentes aqui estão vivendo um momento difícil? Uma prova, uma vicissitude que faz a carne doer. Às vezes você está na pia lavando as louças e a lágrima começa a rolar pela face, formando sulcos, e você se sente a pessoa mais desviada do planeta, como se Deus não olhasse para você. E dói. Aí você vem para a igreja, senta, ajoelha, ora, não sente Deus. Quando ergue os olhos, vê a Amanda aqui cheia da presença de Deus, vê o irmão que está atrás pulando, que está do lado chorando, do outro lado sorrindo, e você não sente absolutamente nada. Primeiro pensamento: Deus me abandonou, Deus não me quer. Aí você não está compreendendo o momento. Deixa eu trazer um alento para você agora. João capítulo 13, versículo 7, Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende, não compreende, mas chegará o dia em que compreenderás. Pastor, mas eu não entendo, está ardente demais. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, Pedro disse: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. E se pelo nome do Senhor sois sofredores, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um propósito, isso aí é Deus te guardando. Isso aí tem um propósito, é Deus guardando você. Talvez você já pediu, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus vai levando o profeta, não dou, não dou, não dou. É Ele te guardando, te livrando do pior. Sabe por quê? Porque Ele te ama, como a Amanda disse aqui. Ele não tem prazer na morte do pecador. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Tem um propósito, Ele está te livrando. Tem um propósito, Ele está te guardando, te preservando para algo muito maior. Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória, acima de toda e qualquer comparação. Então não reclama, não murmura, deixa Deus fazer do jeito dele. Glória a Deus. Amém? Pastor Abel.